No Brasil, 67 universidades adotam um sistema de cotas raciais. Mais de 400 mil estudantes afrodescendentes são beneficiados, mas o regime enfrenta resistência. O Supremo Tribunal Federal tramita ações que questionam a política de cotas. A Corte, então, decidiu realizar uma audiência pública para ouvir especialistas sobre o assunto. Para falar sobre a audiência e as cotas, conversamos agora com Roberta Fragoso Kaufmann, mestre em Direito Constitucional pela UNB, e Zulu Araújo, presidente da Fundação Cultural Palmares do Ministério da Cultura. Gostaria aqui de agradecê-los pela presença, por aceitar o nosso convite da TV Justiça para tratar desse assunto e também convidá-los para assistir uma reportagem feita sobre a audiência realizada entre os dias 3 e 5 de março. Vamos ver. Há quem defenda as cotas para negros como uma oportunidade para aqueles que sofreram com a discriminação e a consequente exclusão social. Onde houver desigualdade, principalmente desigualdade estrutural, é obrigação e dever moral, ético e constitucional do Estado de agir de motu próprio, ainda que de forma extraordinária e excepcional, para a equalização das oportunidades. Outros acreditam que o sistema só reforça o preconceito racial e não necessariamente ajuda quem realmente precisa. Dinheiro que está sendo aplicado do governo federal na Universidade Federal do Rio Grande do Sul não está sendo aplicado nas cotas. Nas cotas que beneficiem estudantes carentes, e sim estudantes oriundos apenas de escola pública, que curtem férias no exterior e logram tirar a vaga de negros e de brancos pobres. A audiência pública foi coordenada pelo ministro Ricardo Lewandowski, relator de 2 processos contra as cotas que vão ser julgados pelo Supremo Tribunal Federal. Uma das ações foi apresentada pelo Partido Democratas e a outra por um aluno da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que se sentiu prejudicado. No Brasil, 67 universidades públicas adotam um sistema de cotas raciais. Bem, eu vou começar aqui com uma pergunta única para os dois. Eu gostaria que a Roberta me respondesse o seguinte: como é que você viu esse posicionamento do Supremo Tribunal Federal em abrir esse assunto para uma audiência pública? Bem, na verdade eu vi com alegria, mas logo depois vi com uma certa tristeza, porque alegria é pelo fato de você abrir o debate para a sociedade. É importantíssimo que em um tema como esse de cotas raciais, a sociedade seja ouvida e principalmente especialistas sobre o tema, que estudam o tema há muito tempo, movimentos sociais que também se debruçam sobre essa questão. Então, nesse sentido, foi muito importante porque dá essa legitimação democrática à futura decisão que o Supremo vai ter sobre o assunto. Mas, por outro lado, vi também com uma certa tristeza porque o ministro Lewandowski, ele, no seu despacho de convocação da audiência pública, ele selecionou 40 pessoas para falar sobre o tema. E das 40 pessoas que foram selecionadas, 28 falaram a favor e 12 falaram contra. Obviamente que o ministro, ele tentou justificar a sua posição pelo fato de que ele chamou, dentre os 40 convocados, pessoas ligadas ao governo. E, em tese, segundo o ministro, essas pessoas estavam sendo chamadas não porque representavam este ou aquele pensamento, mas sim por serem ocupantes de cargos públicos. No entanto, nós sabemos que essa política de cotas raciais é uma política do governo. Então, quando você chama pessoas que representam o governo para falar, ainda que sejam pelo fato de estarem representando cargos públicos, não deixa de violar, do meu ponto de vista, o princípio da igualdade, porque no final das contas foram 7 horas que eles tiveram para falar a favor das cotas raciais e quem é contra só teve 3 horas para poder expor seu pensamento, considerando o somatório de todas as pessoas que falaram sobre o assunto, porque cada qual individualmente só tinha 15 minutos para poder falar. Tá, dentro dessa sua crítica, então, que se faz nesse ponto, no caso das convocações, teve, pelo lado de quem é contra as cotas, o oferecimento para participação? Teve sim. Pessoas que foram inscritas não foram chamadas. E nesse sentido, eu como representante voluntária do Partido Democratas,
peticionei aqui, antes da realização da audiência pública, para que o ministro relator ou distribuísse o tempo de maneira igualitária entre os participantes, já que nós só seríamos 12 convocados e eles foram 28 a falar a favor, ou então que convocasse mais pessoas contra, ou então reduzisse o número de pessoas a favor. Mas, infelizmente, nada disso foi feito e, do meu ponto de vista, houve uma ofensa ao princípio da igualdade, da paridade de armas, em relação à argumentação esposada no dia. Zulu, como é que o senhor viu também essa convocação por parte do Supremo Tribunal Federal em abrir todos digamos, a sociedade para participar desse debate? Olha, eu achei extremamente positivo, até porque nós já estamos debatendo essa questão há muitos anos. Ou seja, a questão da igualdade racial no Brasil não é algo que está posto exclusivamente na questão das cotas. A necessidade da igualdade racial no Brasil é a necessidade da democratização do espaço da sociedade brasileira. Então, a iniciativa do ministro Ricardo Lewandowski veio corroborar aquilo que a sociedade vem vivendo nos últimos momentos, ou nos últimos tempos, se pudermos dizer, que é um processo contínuo, porém firme, de redemocratização. No que diz respeito à presença dos representantes do governo, é importante nós dizermos que nós representamos um governo eleito majoritariamente pela sociedade brasileira. E não podemos, a cada momento, nos furtarmos a essa condição de representantes do povo brasileiro, legitimamente eleito pelo povo brasileiro, para participarmos para sermos excluídos daquilo que nos compete. Então, a presença da representação do governo, evidentemente, representa também uma vontade do povo. Se nós estávamos lá, e estávamos mesmo, defendendo a tese das políticas de ações afirmativas, elas não só faziam parte do nosso programa quando nós fomos eleitos, nós não, quando o presidente da República, Lula, foi eleito, assim como estava corroborada por pesquisas que foram feitas na época, que indicavam 66,7% dos pesquisados favoráveis ao sistema de cotas raciais no Brasil. Há uma tentativa permanente de ignorar a realidade brasileira, seja no que diz respeito à desigualdade gritante existente no Brasil, que é fruto dessa insensibilidade da elite brasileira, a mesma elite que em 1887 era contra a abolição da escravatura e que, por coincidência, usava os argumentos semelhantes ao que são usados hoje com relação às cotas. Aliás, nós fomos brindados, diga-se de passagem, na audiência pública, com um discurso de um senador da República que, sob todos os aspectos, ele é lamentável. E quem diz isso não sou eu, não. Grandes articulistas brasileiros afirmaram isso, como, por exemplo, a articulista Miriam Leitão, que ninguém pode acusar de ser, por exemplo, do governo, e que lamentou profundamente o desrespeito às mulheres, o desrespeito aos escravizados, o desrespeito àqueles que lutam pela igualdade no Brasil, numa fala que nos responsabilizava, nós negros, que fomos vítimas do processo de escravidão, de termos sido coniventes com ela. E mais grave ainda, que responsabilizava e dizia que as escravas que foram estupradas ao longo da história da escravidão no Brasil tinham tido relações consensuais. Eram como afirma a articulista Miriam Leitão, era como se algumas mulheres são agredidas no Brasil, então tivesse licença para que todas as demais também pudessem ser agredidas. Isto sim nos causou tristeza, porque você vê um representante do poder maior da República Brasileira, o Senado, defender uma tese escravocrata de 121 anos atrás. Isso faz com que a gente fique preocupado com os rumos do Brasil nas mãos de pessoas como essa. Mas eu tenho certeza que a sociedade brasileira e o povo brasileiro saberá escolher, mais uma vez, escolher corretamente aqueles que querem verdadeiramente o nosso progresso, aqueles que querem a igualdade e aqueles que querem o avanço da sociedade brasileira.